Volume 6. Série O Anticristo Revelado. Livro O Anticristo Derrotado. Quem e o que é o Anticristo? O diabo manifestado como homem. O ex-Lúcifer esteve na Terra no plano astral por 40 anos e atuou como um guia. Depois encarnou no plano físico, tendo vivido também por 40 anos. O que é um guia? Um príncipe ou potestade das trevas, que enxerga e tem poder sobre o mundo astral. Como e por que os guias aparecem na Terra? É necessária a abertura de um portal. O que ocorre quando um casal de satanistas faz um pacto de sangue? Quais foram as encarnações anteriores do ex-Lúcifer? Deucalion, Noé, Moabe, Elias, João Batista e Filipe Duplessis Belier. O que ele fez que o caracterizou, que não deixou dúvidas de quem ele era em todas as 7 encarnações dele? Tentou suplantar Deus, ou se fazer melhor do que Deus, e perseguiu os filhos da luz. Como é o nome da 6ª encarnação do Anticristo? John Winston Lennon. Qual a data de nascimento? 9/10/1940. É uma equação satânica? Sim. 9 é um número satânico porque os satanistas reorganizaram a Cabalá e retiraram uma das pessoas divinas. E o 5 é o número do bode. O nascimento dele foi premeditado? Sim. Explique. Alfred Lennon copulou incorporado por um demônio ou guia. Esse demônio ou guia era o próprio ex-Lúcifer. Qual era o negócio ou especialidade dos pais do John? Qual era o negócio ou especialidade dos pais de John no contexto satânico? Julia era uma reprodutora. O que é isso? São satanistas que geram filhos para os demônios. Qual o número cabalístico dele? A soma final da 82. Como era o nome dos pais dele? Alfred Lennon e Julia Stanley. Onde ele nasceu? Em Liverpool, Merseyside, Inglaterra. Qual era a profissão pública de Alfred Lennon? Marinheiro. Qual era a ocupação paralela? Satanista. Julia também? Sim. Ela fez pacto com o diabo. O que aconteceu após o nascimento de John? O pai dele desapareceu. Por quê? Julia se arrependeu de ter entrado para os Illuminati. O que é Illuminati? É a Irmandade Satânica. Atualmente, ela engloba todos os setores da sociedade. Como os Illuminati são chamados na Bíblia? Filhos de Israel. Alfred abandonou a esposa porque ela decidiu sair da Irmandade Satânica? Sim. Quando e por que Alfred voltou a ter contato com ela? Ela teve um relacionamento com outro homem e engravidou.
Qual a idade de John? 5 anos. Como Alfred soube da traição? Alfred abandonou Julia para que ela caísse em si e visse que estava literalmente brincando com fogo. Mas durante 5 anos a visitava e vigiava sem ela saber, efetuando a saída em corpo astral. O que aconteceu depois que Julia descobriu que estava grávida? O pai da criança sumiu. Alfred teve participação nisso? Com certeza. E depois? Alfred voltou de viagem inesperadamente e propôs a Julia que eles reatassem o casamento e as relações com a Irmandade. E o que seria feito da criança? Ele se prontificou a criá-la e acabar de criar John. Ela aceitou? Não. O que foi feito do bebê? A bebê foi arrancada dos braços da mãe pelos bandidos travestidos de policiais e entregue à adoção sem o consentimento de Julia. Por quê? Foi uma punição? Sim. Se ela não iria mais gerar filhos para os demônios, também não iria ter o direito de criar os dela. Foi essa a mensagem dos satanistas. Eles englobam todos os setores da sociedade. O que foi feito de John? Ele tinha sido levado para a casa de uma tia materna e nunca mais voltou. Por quê? Alfred deu bastante dinheiro para que a tia de John o criasse e mantivesse longe da mãe. O que Julia fez ao se ver desprovida de filhos? Não voltou para a igreja satânica e teve um segundo relacionamento com alguém fora da Irmandade. Ela teve mais filhos? Sim, 2 meninas. Ela voltou a conviver com John? Quando John tinha 5 anos, John conheceu o pai dele de verdade, e Julia também. Alfred deixou claro que, se ela não cortasse relações com o próprio filho, ele o levaria consigo e faria a vida dele insuportável. Alfred usou o amor de Julia pelo filho para chantageá-la? Com certeza. Por que Alfred tinha que manter Julia longe de John? A Irmandade Satânica tinha medo de que Julia o convencesse a fazer a mesma coisa que ela, ou seja, não se submeter ao maligno. Qual foi a declaração pública da alma gêmea de John que chocou a todos recentemente? Yoko disse que John confessou que se arrependeu de não ter conseguido transar com a mãe dele quando voltou a ter contato com ela, nas vezes em que os dois ficaram sozinhos na casa da tia dele. Explique. Ele disse que não conseguiu transar com a própria mãe. Quer dizer então que ele tentou. Ele se ressentia por não ter conseguido, mas não se arrependeu de ter tentado. É um demônio mesmo. Como Alfred e a Church Satan se vingaram definitivamente de Julia? Ela foi assassinada em um suposto acidente quando ia visitar John na casa da irmã dela por um policial que dirigia embriagado. O curioso é que ela fazia esse percurso todos os dias no mesmo horário vespertino. Quem encomendou a morte dela, Alfred, sabia disso.
O que foi feito das filhas do segundo casamento de Julia? Foram levadas para a casa da tia materna de John e escravizadas ao se tornarem adolescentes. Por quê? Por ordem de Alfred. Ele queria que elas se arrependessem de ter nascido. O que John fez para se recuperar da morte da mãe? Ele passou a se drogar e andar com prostitutas. Como ele conseguia dinheiro? Ele montou uma banda musical chamada The Quarrymen. Por que ele saiu da casa da tia dele? Ela o mandou sair? Sim. Alfred cortou o patrocínio. Para onde ele foi? Alugou um quarto com um rapaz chamado Stu Sutcliffe. Qual era a profissão de Stu? Stu Sutcliffe. Alugou um quarto com um rapaz chamado Stu Sutcliffe. Qual era a profissão de Stu? Artista plástico. Por que John foi para a Escócia? Ele estava muito endividado na Inglaterra. Além disso, o grupo The Quarrymen não conseguia tocar em lugar algum. Quem arranjou as coisas para que John fosse justamente para a Escócia? Alfred Lennon. John sabia disso? Não. A Escócia tem alguma coisa a ver com satanismo? Com certeza. Na Escócia, as casas consideradas assombradas são mais caras. As pessoas chegam ao cúmulo de cobrar mais caro porque alguém pode conseguir fazer contato com aquele fantasma ou demônio que habita a casa. John chegou a fazer algum contato macabro lá? Não, pois ele se recusou a falar com o pai dele. O que aconteceu com a banda de John na Escócia? Voltaram com o rabo no meio das terras, sem receber um tostão. John não quis conversa nem com o pai dele, nem com qualquer outro satanista. Por que John tinha tanta raiva do pai dele? A mãe de John contou alguma coisa para ele sobre o pai ou sobre a Irmandade? Sim. O que aconteceu com a banda The Quarrymen? Estava prestes a se desmanchar por falta de dinheiro, shows, patrocínio e fãs. Como surgiu a turnê pela Alemanha? Um tal de Alan Williams, que fez contato com pessoas ligadas ao pai de John, arranjou uma turnê de shows para a banda na Alemanha. Quais eram as exigências de Alan? A banda tinha que ter 5 elementos e um baterista era imprescindível. Alan Williams era satanista? Acredito que não, só cumpria ordens. Por que e como Peter Best foi convencido a entrar para a banda? O baterista da banda deles desertou, mas Peter era filho da dona de uma casa de shows e não aceitou o convite a princípio. Então, John ofereceu a liderança da banda a ele. Após hesitar, Peter concordou e mudou o nome da banda para The Silver Beatles e por último The Beatles. Por que Stu Sutcliffe foi convencido a entrar para a banda? Eram necessários 5 integrantes. Eles foram bem-sucedidos lá? Não. Voltaram com o rabo no meio das pernas de novo, sendo que Peter Best e um outro integrante dos Beatles apanharam de um delegado alemão antes de serem escorraçados de volta. Aliás,
Peter não pôde trazer a própria bateria, que era muito cara, para casa. Por que eles foram escorraçados de novo? O pai de John custou a convencê-lo a se tornar um filho do fogo. Quando e como John conheceu Yoko Ono? Em 1961, por intermédio do pai dele. Foi o pai de John que achou Yoko? Sim. Ela teve mais de um marido antes de conhecer John, e o segundo era satanista. Quem era Yoko Ono? Alma gêmea de John. Como Alfred a encontrou? Através do número cabalístico dos dois, que somado dava 144. Os meios de comunicação alteraram a informação anterior, mudando a grafia do nome dela, que nem fizeram com Marielle Franco, por exemplo. O nome da Marielle é Marielle, com um L só, Francisco da Silva. Se somar o número do nome dela mais a data de nascimento, você vai achar 144, ou seja, ela era uma filha do fogo e foi assassinada porque caiu em desgraça com a Irmandade Satânica. Aí eles alteraram o nome para Marielle com 2 L's para esconder essa informação. Da mesma maneira, o marido da Vanessa, que também é satanista, na internet está Marcos Buais. Se você alterar o O e juntar o nome dela, acho que é Vanessa Godoy Camargo, um trem assim, você também acha 144, se você procurar direito, né? O Renato Manfredini Jr. é Renato com U. E se somar a data de nascimento também dá 144. Se colocar o nome com U. É necessário somar a data de nascimento dela, no caso da Yoko, e o número cabalístico dos dois. Como ela nasceu primeiro, é a data de nascimento dela. Eles fizeram um pacto de sangue? Sim. Qual foi o compromisso de John ao fazer o pacto? Ele se comprometeu a entregar o filho primogênito para ser sacrificado e assumir um relacionamento público com a Yoko para que ela participasse dos benefícios do pacto. Quando, em 1962, na Alemanha, uma das bases da Igreja Satânica. Na época, havia 2 bases no mundo inteiro, sendo que a outra era nos Estados Unidos. O que John disse antes de concordar em fazer o pacto? Que somente faria pacto ou aliança se fosse para que os Beatles se tornassem mais famosos do que Jesus Cristo. O que foi dito para John antes do pacto? Que ele poderia fazer tudo o que quisesse. Disseram a mesmíssima coisa para todos os iniciados na magia. E é verdade? Não. Por quê? Por quem e como Stu Sutcliffe foi assassinado? Stu resolveu se desvincular da banda para ficar na Alemanha, na casa de uma namorada que ele arranjou por lá, e John se irritou muitíssimo com o que ele considerou uma traição. Quem foi Ringo Starr? Um baterista muito medíocre que tocava na banda Storm and the Hurricanes, cujo líder era o maior astro da Inglaterra na época, Alan Caldwell. Como e por quê? Ringo garantiu lugar nos Beatles? Ringo participou do assassinato de Stu a mando de John. Como Stu morreu?
foi colocado um tumor maligno no cérebro dele, que o fez sentir uma dor fortíssima e desmaiar. Ele morreu pouco tempo depois. Quem colocou? O guia de Dion. Como foi isso possível? Os guias têm poder sobre o mundo astral, e o mundo físico é um reflexo do astral. Todos os nossos órgãos possuem um órgão astral correspondente. Se um órgão é atingido no astral, o órgão físico responde à condição criada mais cedo ou mais tarde. Como Ringo participou da morte de Stu, ele pronunciou palavras cabalísticas e o guia atacou o cérebro de Stu, o órgão visado. Ringo também foi orientado a fazer isso quando Stu estivesse dormindo. Por quê? Quando dormimos, o corpo astral se desliga temporariamente do corpo físico. Por isso, nós ficamos mais suscetíveis a ataques desse tipo. Ringo permitiu que o guia se apossasse do corpo dele, com certeza. Por que se diz que os Beatles não seriam os mesmos se Ringo não tivesse entrado para a banda? Além da participação direta na morte de Stu, Ringo se casou com a satanista Maureen Cooks por sugestão do pai de John. Os Beatles não faziam sucesso nem ganharam dinheiro suficiente na época. Por que Ringo se mudou da banda de Alan, que era mais famosa e lhe rendia mais dinheiro? Ele foi informado de que os Beatles passariam a fazer sucesso, ganhar dinheiro, e isso de fato aconteceu. Quem foi Cynthia? A mulher mais importante da história da música. Como John a conheceu? Na faculdade que os dois cursavam. Na época que John fez o pacto com a Yoko, qual era o vínculo dele com Cynthia? Cynthia era namorada de John e havia entregado a virgindade para ele como prova de amor. Por que John se casou com Cynthia? Ele a amava? Claro que não. Ela disse para ele que estava grávida. Ela mentiu? Sim, com certeza. Ela disse a John que estava grávida em julho de 1962. E Julia nasceu em abril de 1963. Nenhuma criança nasce de 10 ou mais meses. Explique com mais clareza. Uma mulher só pode saber se está grávida a partir de pelo menos 40 dias após o ato sexual, caso a menstruação dela não desça. Se Cynthia engravidou em junho de 1962, a criança não passaria de março de 1963. Quem foi Julian Lennon, o filho primogênito de John? Quando ocorreu a concepção? Após o casamento de Cynthia e John. Com certeza, Cynthia teve o cuidado de ter relações com John durante o período fértil dela.
a fim de engravidar. Por que o anticristo foi derrotado? Porque não entregou o filho. Por quem o anticristo foi derrotado? Cíntia. O amor de Cíntia pelo único filho o protegeu. Além disso, foi o artifício dela que perdeu John, visto que não era para ele ter filhos. Qual foi a notícia mais polêmica de 1966? A imprensa do mundo inteiro divulgou que John havia dito que os Beatles estavam mais famosos que Jesus Cristo. John deu essa declaração na época? Não. Por que isso foi tão falado e comentado? Essa notícia visava colocar o mundo contra John. Primeiro, os satanistas fizeram a humanidade amá-lo e depois odiá-lo. Por quê? Ele caiu em desgraça para com a Irmandade Satânica, pois se comprometeu a entregar o filho e casar como Miyoko, em troca de fama e sucesso, e não cumpriu. Na verdade, ele esperou os satanistas fazerem a parte deles primeiro, para depois tentar sair da Irmandade. Ele nunca imaginou que as consequências seriam tão devastadoras. Por que ele fez isso? Não sei, mas pode ser que ele soube o que os satanistas fizeram contra a mãe dele e não os perdoava, então fez isso para vingá-la. Para mim, ele ria dos satanistas e se divertia às custas deles, tanto quanto ria dos cristãos. O que é que se pode esperar de alguém que se rebelou até contra o ser Deus, a quem devia e deve tudo, inclusive a existência? Quando, onde e como John soube que foi a Irmandade Satânica que desgraçou a vida da mãe dele? Em 1961, após concordar em contatar o pai, Alfred disse a John que ele tinha que se aliar aos satanistas e não combatê-los, se não quisesse ter o mesmo destino de sua pobre mãe. John sabia que somente 2 pessoas no mundo o tinham amado incondicionalmente. E ele perdeu o convívio com uma delas por culpa da igreja satânica. A outra era Cynthia, mãe de Julia. Quem é Paul McCartney? Um dos Beatles. Suposto amigo de John. Quem foi Paul McCartney em vidas passadas? O apóstolo Paulo, um farsante que perseguiu os cristãos até a morte e acabou se fingindo de arrependido e convertido para se infiltrar no meio deles para poder prejudicá-los. Por que 6/7/1957 é um dia importante na história? É o encontro de 2 potestades demoníacas ou príncipes infernais. John Lennon, João Batista, e Paul McCartney, o apóstolo Paulo.
foi o dia que John e Pooh se conheceram. Qual foi a segunda notícia mais polêmica do ano de 1966? Uma reportagem intitulada Pooh está morto. Do que se tratava? Segundo a mídia, Paul McCartney havia morrido em um acidente de automóvel e o homem que aparecia com os outros Beatles era um sósia de Paul. Era verdade? Claro que não. O que os satanistas queriam desta vez? Arrumar um sósia para Paul e matar o verdadeiro. Alfred e John juraram fazer com Paul o que fizeram com Stu, mas se acabassem com os Beatles, deixariam de ganhar muito dinheiro, visto que a Irmandade havia investido muito em John e na carreira dele após o pacto. John se arrependeu de tentar enfrentar a Church Satan e disse que entregaria Julia, mas impôs uma restrição. Paul teria o mesmo destino de Stu. O que aconteceu para John passar a ter tanto ódio de Paul? Paul era mais assediado pelos fãs e pela mídia do que John. Então ele disse aos satanistas que não achava justo pagar o preço do sucesso para que Paul fosse mais famoso do que ele. Qual a diferença principal entre a relação de John com a Irmandade Satânica e a relação de Julia Stanley com a mesma sociedade? Julia se arrependeu de fazer pacto e saiu da Irmandade antes de receber os benefícios. E mesmo assim enfrentou as consequências. John fez o pacto para ganhar fama e dinheiro. Recebeu os benefícios, mas não fez a parte dele e deixou Yoko assumir as primeiras consequências. Por que John acabou com os Beatles? Explique. Por causa da Yoko Ono. Ele sabia que teria que assumir um relacionamento com ela publicamente, para que ela usufruísse das regalias do pacto que os dois fizeram. Ele preferiu acabar com os Beatles. John detestava Yoko Ono tanto quanto detestava a si mesmo. Por que John se casou com a Yoko então? Em 1969? Foi por amor? Claro que não. Ele estava muito mal com a Church Satan e morrendo de medo deles. Ele passou a levar Yoko para todos os lugares e a convenceu de que a geração de um filho dos dois era a melhor saída para aplacar a raiva dos satanistas. Como ele passou a se chamar após o casamento? John Winston Ono Lennon. Por que ele acrescentou o sobrenome da Yoko? Para que o número cabalístico se tornasse 99, o número satânico. Ele queria se reconciliar com a Church Satan. Quem deu essa sugestão a ele? A própria Yoko. Por que ele não conseguiu? Ele já estava avisado e correndo sério risco desde 1966. Qual outra declaração de John gerou polêmica na época? Ele disse que se a filha de Yoko fosse dele, nada disso estaria acontecendo.
Explique. Os satanistas entregam o filho ou filha, primogênito ou primogênita. Quando este é filho de 2 satanistas, ele fica vivo e faz pacto ou aliança. Ou seja, ele é entregue ao diabo. Quando ele é filho ou filha de um ser humano, ele é entregue à morte. John achava mais fácil entregar um filho ao diabo do que à morte. Por que a declaração dele foi alterada para "se Yoko fosse minha filha, nada disso teria acontecido"? Para despistar a opinião pública. Os jornais passaram a dizer que John estava louco. Quem é que Yoko Ono, filha de Yoko? Qual o destino dela? Viveu longe da mãe até a idade adulta. John teve algo a ver com isso? Foi por culpa dele. Explique. Os satanistas avisaram Yoko de que se ela não convencesse John a entregar Julia, ela pagaria caro por isso junto com John. Por que John prometeu para Yoko que nunca mais veria Julia? Ele queria compensá-la? Não. Ele foi ameaçado por ela e estava morrendo de medo dela. Ele cumpriu a promessa? Não. Em que consistia a ameaça? Yoko tinha condições de prejudicá-lo? Yoko ameaçou contar para os satanistas que John tinha acrescentado o sobrenome dela por sugestão dela mesma, e não por ideia dele mesmo. Ele acrescentou por ideia dela, mas não por vontade própria, porque ele não pretendia voltar para a igreja satânica, ele pretendia ganhar tempo. Na terceira encarnação do ex-Lúcifer, Elias ou Eliabe penetrou em Mordor, ou seja, esteve no topo mais alto da pirâmide, ou Torre Escura, Israel na época, mas recebeu permissão para deixá-la, para cumprir uma missão incumbência. Qual era? Achar o anel ou a arca, ou o guardião, e entregá-lo para os satanistas, para o rei de Israel, Acabe. Isso ficou impresso na atmosfera astral ao redor do anticristo, e a situação se repetiu na sexta encarnação dele como John. John Lennon se livrou dos Illuminati? Explique. Não. Ele recebeu um trabalho muito importante para se ocupar, e instruções relevantes relativas a esse trabalho, e foi dito para ele que quando concluísse, estaria livre. Era verdade? Claro que não. Ele provou que não era confiável sob nenhum ponto de vista. O que aconteceria com ele se concluísse o trabalho? Teria uma morte rápida e indolor. Qual foi a missão atribuída a John? Procurar e encontrar o anticristo e a arca da aliança. Ele podia achar o anticristo? Claro que não. O anticristo era ele próprio. Que instruções ele teve? Que ambos estavam no Brasil, ou seja, o anticristo e a arca, e que ele deveria vir para cá. Também recebeu o número cabalístico do anticristo. O que ele fez logo depois de receber essa missão? Largou Yoko Ono na Rua da Amargura e foi morar com uma mulher belíssima e muito inteligente para os padrões da época, chamada May Pen. A migração tinha algo a ver com a missão? Sim, John viu uma oportunidade de ouro de se livrar de vez da Mumiyoko. Ele chegou a cogitar a hipótese de pelo menos tentar concluir a demanda? Sim. Por que ele não veio ao Brasil, então?
John achou que o anticristo ainda não tinha nascido, por isso não poderia ser encontrado. Ele resolveu que ele e Yoko trariam à existência um filho dos dois para entregar ao diabo. Quem é Sean Lennon? Filho de John e Yoko. Qual a data de nascimento dele? 9/10/1976. O que é Sean Lennon? Humano, orixá, filho do fogo? Ele é filho de 2 satanistas, então é um demônio. Quem foi Mark Chapman? O executor de John Lennon. Ele deu 3 tiros em John. Quem mandou matar John Lennon? O próprio pai dele, Alfred Lennon. Por quê? John se tornou um problema para Church Satan e para quem o levou para Church Satan, ou seja, Alfred. Qual foi considerada a causa da morte de John? Ele perdeu 80% do sangue do corpo dele. John foi socorrido após tomar os tiros? Sim, ele foi levado para um hospital e uma equipe de médicos tomou conta dele. Então, por que e como ele morreu com pouquíssimo sangue no corpo? Os médicos o deixaram sangrar até a morte, que nem fizeram com a Selena Quintanilha. Por quê? Eles obedeceram ordens. De quem? Da cúpula satanista que atuava no ramo da medicina. Alfred Lennon morreu em 1976? Não. Então por que isso foi noticiado? Para despistar a opinião pública mais uma vez.